Há momentos na vida em que tudo parece silencioso demais. Você ora, busca, espera, mas o céu parece fechado. Nenhuma resposta clara, nenhum sinal visível. E a pergunta surge: Deus, onde o Senhor está? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um tempo onde nada parece se mover, onde os planos estão suspensos e os sonhos congelados. Mas hoje eu quero te dizer com todo o amor e verdade do céu: o silêncio de Deus nunca é vazio. O silêncio de Deus é uma escola. É no silêncio que Ele te ensina o que o barulho da vida nunca deixaria você aprender. A Bíblia está cheia de momentos assim. José, antes de governar o Egito, passou anos sem reconhecimento. Davi, antes de ser rei, foi perseguido e escondido em cavernas. Moisés, antes de libertar o povo, ficou 40 anos no anonimato do deserto. E Jesus, o próprio Filho de Deus, passou 30 anos fora dos olhos do mundo antes de iniciar seu ministério. Por quê? Porque há um tempo em que Deus nos esconde para nos preparar. Você não está parado, você está sendo moldado. E há lições que só podem ser aprendidas quando o céu está em silêncio e o coração é forçado a escutar mais fundo. Deus não está em silêncio porque te esqueceu, Ele está em silêncio porque está te ensinando. E ensinar exige tempo, exige profundidade. Não se aprende a confiar na pressa, não se forma caráter nos holofotes. Tem coisas que Deus quer fazer em você antes de fazer por você. Por isso, se o cenário atual da sua vida é silêncio, solidão ou espera, não se desespere. Não caia na armadilha de medir a ação de Deus pela quantidade de barulho ou movimentação visível, porque os maiores milagres começam no invisível. O útero da mulher é um lugar escondido, mas é ali que a vida é gerada. A raiz cresce para baixo, na escuridão da terra, antes que a árvore possa crescer para cima. Assim também é o que Deus está fazendo com você. Ele está criando estrutura, fortalecendo suas raízes, e às vezes, para isso, Ele precisa te afastar do barulho, dos olhares, dos julgamentos, até que você esteja pronto para florescer no tempo certo. Não lute contra esse esconderijo, abrace-o. Há um propósito escondido na sala de espera de Deus. E se você permanecer firme, vai ver com os próprios olhos o que Ele está preparando no secreto. Se essa mensagem já começou a falar com você, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Aqui você encontra palavras que fortalecem sua fé, te ajudam a entender os processos de Deus e te lembram todos os dias que você não está sozinho. Comente aqui embaixo: eu confio em Deus mesmo no silêncio. Isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem a mais pessoas e juntos seremos canal de esperança na vida de alguém. Tem algo que muitos de nós precisamos aprender. Deus não fala o tempo todo. E isso não significa que Ele nos abandonou. Significa que Ele confia no que já plantou dentro de nós. Quando Deus está em silêncio, é como aquele professor que observa enquanto o aluno faz a prova. A aula já foi dada, os princípios já foram ensinados, agora é hora de você aplicar o que aprendeu. E é justamente aí que a nossa fé é testada. Não quando Deus está falando, mas quando Ele está calado. O silêncio de Deus incomoda, sim. Ele provoca insegurança, alimenta dúvidas e nos faz repensar se estamos mesmo no caminho certo. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o silêncio dele é uma forma de resposta. É como se ele dissesse: eu já te mostrei. Agora, confie. Quantas vezes oramos pedindo direção, mas queremos que Deus nos diga tudo nos mínimos detalhes. A gente espera um mapa completo, mas Deus nos entrega uma bússola. E essa bússola é a fé. Ela não mostra tudo, mas aponta para o norte. E esse norte é Jesus. A maturidade espiritual começa quando você para de correr atrás de sinais e começa a caminhar por confiança. Não porque sente, não porque vê, mas porque crê. A Bíblia
Diz: bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Crer no silêncio é crer de verdade, é ter fé de verdade. Deus não é um Deus de espetáculos, Ele é um Deus de propósitos. E muitos dos propósitos dele são lapidados na quietude. É no silêncio que ele revela intenções, confronta vaidades, cura feridas antigas, fortalece áreas frágeis do nosso caráter. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você chora em segredo, Ele está formando resistência. Enquanto você pergunta por quê, Ele está preparando o para quê. Não despreze esse tempo. Tem algo precioso sendo construído dentro de você agora. Você pode até não ver, mas Deus está aí. Ele está por trás das cortinas, organizando tudo para o próximo ato da sua vida. E quando esse ato chegar, quando o palco for iluminado, quando as promessas forem reveladas, você vai entender por que precisou passar por esse tempo de silêncio, porque esse silêncio não foi punição, foi lapidação. Quando falamos de processos silenciosos, não tem como não lembrar de José, um jovem cheio de sonhos, promessas e visões dadas por Deus, mas também um jovem que precisou ser escondido para ser preparado. José viu em sonho que governaria, que sua vida teria propósito e influência. Mas ao compartilhar seu sonho antes do tempo, enfrentou uma sequência de dores que poucos suportariam. Inveja, rejeição, venda como escravo, injustiça, prisão. Mas sabe o que é mais impactante nessa história? Em nenhum desses momentos Deus deixa de agir. Só porque o cenário parece escuro, não quer dizer que Deus saiu de cena. Pelo contrário, cada etapa foi parte essencial da formação de alguém que um dia carregaria a responsabilidade de alimentar nações. Se José fosse lançado direto ao trono, ele não teria estrutura para permanecer ali. Deus sabia disso. E, por isso, antes de colocá-lo no palácio, o conduziu à prisão. Antes da honra, o escondimento. Antes da realização, o silêncio. Talvez você esteja em uma fase parecida. Você sabe que Deus tem algo grande para a sua vida. Você crê nas promessas, mas o que está vivendo agora parece o oposto do que foi prometido. E o inimigo tenta soprar no seu ouvido. Está vendo? Deus não está fazendo nada por você. Mas olhe para José. A Bíblia diz que mesmo na prisão, o Senhor era com ele. Gênesis 39:21. Isso muda tudo. O lugar onde você está agora não define quem você é, nem o que Deus vai fazer. O que importa é com quem você está. E se o Senhor está contigo, até mesmo o cárcere se torna sala de aula. Até o silêncio se torna direção. José aprendeu a esperar. Ele parou de anunciar seus sonhos e passou a viver o processo em segredo. E no tempo certo, o próprio Deus o tirou do anonimato. Sem campanha, sem esforço humano, sem precisar provar nada para ninguém. Foi o tempo de Deus. Você não precisa gritar para ser ouvido, nem se expor para ser reconhecido. Quando o céu decide te exaltar, nem os que te jogaram no poço conseguem impedir. Então, se hoje você sente que está esquecido, ignorado ou preso em algo que não entende, respire. Porque isso também fez parte da jornada de José e vai fazer parte da sua. O mesmo Deus que preparou José está te preparando. E a glória da manifestação vai justificar cada lágrima do processo. Creia nisso. Um dos maiores erros de José foi compartilhar seus sonhos com quem não estava preparado para ouvi-los. E talvez esse também tenha sido o seu erro. Quantas vezes você contou aquilo que Deus colocou no seu coração, esperando apoio, e recebeu julgamento? Quantas vezes compartilhou uma direção espiritual e, em troca, recebeu palavras de dúvida, ironia ou até inveja? O problema nunca foi o sonho. O problema foi com quem ele foi compartilhado. A verdade é que há coisas que Deus revela a você que não foram feitas para serem expostas de imediato.
Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai celebrar. Alguns vão ouvir seu sonho e reagir com incredulidade. Outros com ciúmes. E há quem use aquilo que você compartilhou para tentar destruir o que está sendo gerado. Por isso, Deus nos ensina a discernir o tempo e as pessoas. Tempo, porque há promessas que precisam amadurecer no oculto. Pessoas, porque há ouvidos que não merecem ouvir aquilo que Deus ainda está plantando no seu coração. Provérbios 13:3 já nos alerta: o que guarda a sua boca, conserva a sua alma. E Jesus também deixou esse princípio claro quando disse em Mateus 7:6: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Isso não é sobre arrogância, é sobre discernimento. Você não precisa anunciar tudo. Nem toda revelação é para ser compartilhada. Muitas são apenas para serem vividas. Pense na gestação. A mãe sabe que está gerando, mas por meses ninguém vê. O bebê cresce em silêncio, em segredo, sendo alimentado por algo interno, profundo, invisível, e só no tempo certo ele é revelado ao mundo. Assim é com as promessas de Deus. Há coisas que precisam ser preservadas até estarem fortes o suficiente para resistir aos olhares e às palavras. Porque acredite, palavras têm poder. Palavras erradas podem abortar sonhos certos. Opiniões negativas podem paralisar movimentos que estavam nascendo. E isso não porque Deus deixou de agir, mas porque nós expusemos o que ainda precisava ser protegido. Então, se você tem vivido momentos em que parece que ninguém entende seu processo, guarde no coração, silencie, continue orando. Deus vê, Deus sabe, e Ele é fiel para cumprir tudo, mesmo que hoje ninguém acredite no que Ele te prometeu. Não busque aprovação, busque direção. Não compartilhe para ser validado, compartilhe apenas se for para ser fortalecido. Porque quem ouve o que Deus te revelou e tem maturidade, ora com você. Mas quem ouve e tem inveja pode tentar roubar o que ainda está sendo gerado. E você não pode permitir isso. Proteja a sua promessa. Guarde o que Deus falou. Porque no tempo certo, o que está no secreto será testemunhado por todos. E ninguém poderá impedir. Você já parou para pensar que o silêncio de Deus, aquele tempo em que tudo parece estagnado, pode ser o maior sinal de que algo grandioso está sendo preparado? Muitas vezes, a ausência de evidências nos faz pensar que nada está acontecendo. Mas no mundo espiritual, o tempo de espera é o canteiro onde Deus está cultivando a sua estrutura. Não é porque você não vê que Deus não está agindo. O invisível não é sinônimo de inatividade. É exatamente no invisível que a fé é provada e a confiança é moldada. Deus não se apressa, porque Ele não constrói promessas frágeis. O que Ele está preparando para você vai durar, e para isso, Ele precisa de tempo. Tempo para cavar mais fundo, para curar feridas antigas, para arrancar raízes que impediriam a sua estabilidade quando a bênção chegar. A gente quer viver o propósito de Deus, mas não quer ser tratado no caráter. Quer receber promessas, mas não quer lidar com os medos, traumas e orgulhos que estão escondidos lá dentro. Só que Deus não entrega destinos eternos a corações despreparados. Então sim, Ele espera. Ele nos faz esperar. E durante esse tempo, Ele nos ensina. Sabe aquele tempo em que parece que nada anda, que suas orações voltam como eco, que ninguém te vê, ninguém te reconhece e tudo parece repetitivo? É ali que Deus planta algo dentro de você. Não algo que possa ser mostrado aos outros, mas algo que vai te sustentar quando os holofotes vierem. Deus não te quer apenas com visibilidade. Ele te quer com maturidade.
Porque sem maturidade o que era para ser bênção vira fardo. Sem maturidade o que era para ser porta vira prisão. Então, se Deus te colocou em um tempo de silêncio, não reclame, não murmure. Aproveite, use esse tempo para orar mais, para buscar na palavra aquilo que Ele quer te revelar, para olhar para dentro e dizer: Senhor, o que precisa ser transformado em mim antes de o Senhor me levar mais longe? A gente corre tanto atrás do lá na frente que esquece que o agora é onde a base está sendo formada. E se a base for fraca, tudo desmorona depois. Por isso, esse tempo de espera não é um castigo. É um presente, um tempo sagrado entre você e Deus. Um tempo onde ninguém vê, mas o céu trabalha intensamente por você. E quando chegar a hora, o que foi gerado em silêncio será impossível de ser ignorado. Não corra antes do tempo. Não queira mostrar o que Deus ainda está moldando. Aprenda a florescer no secreto, porque quem aprende a crescer em silêncio está se preparando para frutificar em público e com firmeza. Se você chegou até aqui, é porque essa palavra encontrou um lugar no seu coração. E eu quero que você saiba, Deus não está em silêncio porque te rejeitou. Ele está em silêncio porque está trabalhando onde ninguém vê. O céu está em movimento por você. Há promessas sendo alinhadas, portas sendo construídas, pessoas sendo posicionadas. Mas tudo isso acontece fora dos seus olhos, porque é no secreto que Deus prepara os filhos para viverem aquilo que o público jamais entenderia. Talvez você esteja hoje num lugar de espera e não compreenda o porquê. Já orou, já chorou, já entregou, e mesmo assim, silêncio. Mas hoje, receba essa verdade. O silêncio de Deus é o sinal de que Ele confia que você está pronto para aprender algo maior. É no silêncio que a fé amadurece. É no silêncio que a raiz se firma. É no silêncio que o propósito ganha forma. E é no silêncio que Deus mais fala. Não aos ouvidos, mas à alma. Você não foi esquecido. Você está sendo preparado. E o que Ele está fazendo em você, agora, ainda em segredo, vai brilhar com tanta força no tempo certo, que até quem duvidou vai ver e glorificar o nome do Senhor. Por isso, eu quero orar com você agora. Onde quer que você esteja, feche os olhos por um momento, desligue os barulhos de fora e abra o coração para ouvir a voz de Deus no íntimo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora por essa vida que está ouvindo essa mensagem com o coração apertado, tentando entender esse tempo de silêncio. Espírito Santo, ministra paz onde há angústia, esperança onde há dúvida, confiança onde há medo. Que essa pessoa entenda, não com a mente, mas com o coração, que o teu silêncio não é ausência, é cuidado, é amor. Pai, que toda ansiedade, toda comparação, todo sentimento de abandono seja agora quebrado em nome de Jesus. Que ela entenda que o tempo de espera é o campo onde o Senhor cultiva frutos eternos. Dá força, Senhor, para que ela continue crendo mesmo sem ver. Dá discernimento para que ela saiba com quem falar, o que guardar no coração e o que deixar o Senhor revelar no tempo certo. Assim como o Senhor trabalhou na vida de José, de Davi, de Moisés, trabalha nessa vida agora. Fortalece por dentro. Molda esse coração para que esteja pronto não só para receber a promessa, mas para sustentá-la quando ela chegar. E quando esse tempo terminar, que o testemunho dessa pessoa seja tão forte, tão claro, tão cheio da tua glória, que ninguém possa negar. Foi Deus quem fez. Eu declaro que tudo que foi gerado no silêncio será manifestado com honra. Tudo que foi semeado com lágrimas será colhido com júbilo. E que essa espera vai valer a pena para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, saiba, você não está sozinho. Deus te trouxe até aqui porque Ele queria sussurrar ao seu coração que o silêncio dele não é distância, é preparação. Ele está te moldando com amor, paciência e
Propósito: o que está sendo gerado no oculto é precioso demais para ser desperdiçado com pressa. Continue confiando, mesmo quando não entender. Continue crendo, mesmo quando ninguém apoiar. Porque no tempo certo, o que Deus está fazendo em você será revelado. E será lindo. Se essa mensagem tocou sua alma, comente aqui embaixo: eu confio no silêncio de Deus. Isso fortalece a sua fé e pode alcançar alguém que precisa dessa mesma palavra hoje. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui você vai encontrar direção, consolo e esperança para a sua jornada com Deus. Que o Senhor te abençoe e te sustente, até que a promessa se cumpra. Nos vemos no próximo vídeo.